Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu tô com um parceiro meu aqui. Ele atua no mesmo segmento que eu, que é obras corporativas, obras comerciais e também faz obras residenciais. Eu estou aqui com Jefferson Vieira, da Arte Reformas e Construções. E aí, Jefferson? E aí, Paulão, tudo bem? Cara, Beleza? primeiramente gostaria de parabenizar você pelo posicionamento em relação aos profissionais da construção civil que precisa consumir esse tipo de conteúdo, que é muito relevante, né, para o nosso setor. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite. Vamos conversar muito aí É isso de aí. reforma, é isso aí. Isso aí, eu agradeço aí pela disponibilidade de você estar vindo aqui. Eu sei que é correria, né? A gente trabalha Exatamente. aí. Estávamos conversando aqui agora nos bastidores. Não tem horário, às vezes, obra corporativa a gente tem que trabalhar à noite, obra residencial é durante o dia. É aquela loucura, É mas verdade. quem realmente trabalha com obra e gosta disso, é algo que é viciante. A gente ficar um pouco longe da obra, a gente acaba querendo voltar e é isso. E referente ao que você disse desse movimento, sim, nós estamos criando esse movimento para realmente interagir, trazer cada vez mais informações para o nosso público e fazer também aquele network que a gente Sim, tanto sim. gosta. E é legal, bacana, quando você se posiciona como um empresário. Eu acredito que o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Correto. E você escolhe o que você faz com o seu tempo. Exatamente. Porque não é o tempo você não pode dar o tempo o poder que ele não tem sobre a sua vida. E muitas pessoas não disponibilizam tempo e justifica a falta de tempo como premissa, entende? Em Exatamente. relação à questão de compromisso, de prioridade. O que que é prioridade pra gente hoje? Entendeu? Entendi. A, a gente fala muito sobre controle do tempo. Exatamente. E o que você falou é interessante. Todo mundo tem 24 horas. E por Sim, que tem pessoas que não conseguem produzir, às vezes, nem metade do que uma outra pessoa que faz a mesma coisa no mesmo ambiente? é verdade. Isso tem de fato a ver com as crenças, né, com as limitações, com as conexões com o ambiente, porque 5 coisas é importante para você que resolve empreender, né? Ambiente, pessoas, ideias, acessos e negócios. Então, um novo ambiente vai te trazer novas pessoas vai te trazer novas ideias vai te dar novas ações, certo? E novas Certo? ações vai te dar novos resultados. Então, o fato de você estar imerso no processo do seu dia a dia faz com que você não tome decisões diferentes para ter resultados diferentes na sua vida. E isso é muito importante, né? Decisão está ligada em ação. Com certeza. Porque você falou de 5 coisas, a última Uhum, é o resultado. exatamente. E às vezes a gente fica condicionado apenas ao resultado. E o Uhum, que o Jefferson acabou de falar que é um processo para você ter o resultado que você não tem, você precisa primeiramente criar novos acessos. exatamente. Não, Eu não entendi muito bem a ordem. você precisa criar primeiramente um novo ambiente. O novo ambiente vai te trazer novas pessoas. Com novas pessoas, você vai ter novas ideias. Com novas ideias, você vai ter novas ações. E com novas ações, você vai ter novos resultados. Então, é nessa sequência. Então, é impossível você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, estando com as mesmas pessoas. E quando você resolve empreender, como eu resolvi empreender lá atrás, há 8 anos atrás, começando lá de baixo, você escolheu uma carreira solitária. A maioria dos seus amigos, das pessoas que convivem com você,
está em outra. E você precisa se conectar em novos ambientes para você estar com novas pessoas, para ter novas ideias, para ter novas ações, para trazer novos resultados para sua vida. Não tem problema uma pessoa que ela vive uma vida medíocre, uma vida na média, não tem problema. O problema é quando essa pessoa ela não aceita aquela realidade, porém ela não faz nada diferente para que mude aquilo para melhor. Você entende? Entendo perfeitamente. Então, basicamente, é isso que eu falo. Se você quer empreender, você precisa primeiro ser inconformado. A inconformidade, ela vai te levar para um caminho onde você vai conhecer de fato aquilo que você necessita para alcançar o seu objetivo. E durante esse caminho você vai encontrar o seu propósito. Que Muito legal, louco cara. isso. O cara já começou já mandando aquela mensagem, hein, cara. E você falando passou um filme na minha cabeça, porque é exatamente isso. Não importa onde você nasceu, não importa onde você está. Se você quer mudar essa realidade, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu não vou me conformar com essa situação. Exatamente. Não importa de onde eu vim, não importa onde eu estou. O importante é onde eu quero chegar. Exatamente. E diante desse pensamento, você, ao ficar inconformado com aquela situação, você vai passar a agir de forma diferente para que você saia desse ponto e chegue nesse ponto. É isso, Sim, né? exatamente. É isso. E quando eu comecei lá atrás, com um olhar de empreendedor, quando você empreende, você não tem uma visão ampla sobre tudo, entende? Você só tem ali o estado de espírito para correr atrás da modificação da sua vida, tá certo? E muitas vezes, eu costumo dizer que empreender, no início, é como uma lanterna que tem um facho de luz. E cada passo que você dá, você aumenta o campo de visão. Tá certo? Você não consegue enxergar lá na frente, mas você consegue enxergar ali durante uma certa distância que Exatamente. você vai conseguir caminhar. E tem muita gente, o João, que desiste por de fato estar pensando algo que ainda nem aconteceu, que nem existiu. Ele tá olhando ali pro João, ele tá olhando ali pro Jefferson, ele tá achando muito distante. E ao invés dele focar no próximo passo, ele está focado em um futuro que nem chegou ainda. Entende? E aí para ele aquilo é muito distante. É inalcançável. Entende? Acaba Eu gosto de falar o seguinte, a nossa vida ela é feita de picos e vales. E toda vez que você está em um pico, você não pula de um pico para outro, entende? Você sempre vai ter que passar por um vale. correto. Mas como que você está guardando as suas emoções para você conseguir atravessar esse vale? Você entende? Isso que diferencia os que escalam novamente e os que desistem, que ficam lá no escuro. Entende? Fica pelo caminho. Fica pelo caminho, cara. Exatamente. Bom, muito bom, cara, as palavras iniciais aí do Jefferson. Boa. E, Jefferson, é o seguinte, pra galera que tá acompanhando a gente, conta agora um pouco da sua história. É uma das primeiras perguntas que eu gosto de fazer, porque primeiramente, eu aprendo muito ouvindo histórias, a gente acaba vendo que cada um ali tem uma história diferente, mas todos têm algo que você falou, que é a inconformidade com a situação a qual está e quer melhorar. Sim. E a grande maioria das pessoas que passaram aqui começaram do zero, né? Estamos E aqui. pelo que a gente já conversou, eu acho que também é o seu caso. Então conta assim um pouco pra gente aí, resumidamente, senão você vai ficar aqui durante algumas horas, né? Resume aí uns 10 minutos aí, ou 5, e eu vou fazendo outras perguntas. Primeira coisa, como você começou, antes de você executar o seu processo de obra, Uhum. como que foi isso? Como que teve alguém que chegou em você e falou, cara, vai fazer obra? Ou você pensou, bom, obra vai Cara, me dar grana, vai me dar prazer, eu vou Boa, fazer. boa, Como boa. começou isso? Cara, primeiro, eu não tinha essa percepção que obra é uma área muito rentável.
Eu não tinha no início. Eu tinha familiares e referências próximas, né? Meu pai foi pedreiro, meu sogro é pedreiro. Então tinha referência, eu morei na comunidade, na favela. Então você via pedreiro pra cima e pra baixo, A inchado nas maioria. costas, a maioria, você entende? Só que eu tinha uma visão de pedreiro como alguém que não deu certo na vida, certo? Alguém que veio Virou lá do pedreira porque não virou tinha pedreiro opção. porque não tinha opção. Correto. Até eu descobri que eu estava totalmente errado durante o percurso. E aí eu vou te falar por quê. Porque a minha folha de pagamento tem muito pedreiro, né? Você sabe. Com certeza. Então, meu irmão, é o seguinte, quando eu comecei, eu me vi em uma fase da minha vida que eu não estava conseguindo um emprego. Muito louco isso, né? Eu trabalho registrado desde os 16 anos. E eu sempre empreendi nas empresas que eu trabalhava. Ou seja, eu sempre tentava conseguir outro cargo um cargo maior que o meu. Então já tinha esse espírito dentro de mim, A certo? inconformidade. Já era inconformado já. Isso Certo. já estava dentro de mim, sabe? E, cara, eu me vi numa fase da minha vida que eu não consegui emprego. Pra falar de uma forma resumida aqui, tá? E minha filha hoje ela vai fazer 7 anos. E esse é o tempo que eu tenho na área da construção civil, né? Eh, quando eu descobri que minha mulher estava grávida, né? Isso vai fazer quase 8 anos, né? Que tem o tempo da gestação e tal. Eu estava desempregado. E olha só, eu estava construindo. Caramba. Eu tinha conseguido conquistar meu terreno, né? Estava construindo a minha casa. E aí estava tranquilo até vir essa notícia, né? E a vida me fez ter um posicionamento da seguinte forma: eu vou criar minha filha. Eu não quero criar minha filha na casa do meu sogro. Eu não quero criar minha filha nas casas dos meus pais. Eu quero criar na minha casa. Então a determinação fez com que, de fato, eu buscasse algo. A inconformidade pela situação, entende? E aí, eu fui aprender a trabalhar como pedreiro na minha própria casa. E o meu sogro pedreiro, que assim, é o melhor pedreiro que eu conheço, foi ele que me disciplinou em relação à obra. Trabalhando com ele lá, ele me ajudando, né? Ele me ensinou, cara, que de fato você precisa ter resiliência para você conquistar os seus objetivos. Meu sogro era um cara bruto, mas é um cara puro de coração. E ele estava ali disposto a ajudar. E a ação dele só dizia sobre ele, a minha reação só dizia sobre mim. E se eu não soubesse, de fato, como reagir mediante as situações que eu me encontrava ali, talvez hoje eu nem estaria aqui, eu não tinha aprendido tudo o que eu aprendi. Então, muitas pessoas, elas desistem durante o processo por, de fato, não suportar as próprias emoções. E isso está ligado diretamente com a sua identidade. Quando a pessoa não sabe quem ela é, qualquer um faz festa no coração dela. Quando a pessoa ela não entende para que ela veio aqui na Terra, qualquer um faz festa na mente dela. O problema de uma palavra te mover, se uma palavra te move, a rejeição é o que te trava. As pessoas hoje estão sempre buscando aprovação. O problema da aprovação, o problema da rejeição, o problema da objeção é que uma palavra te move, qualquer um pode te controlar. E lá atrás eu aprendi isso da seguinte forma, tá? Quer falar? Não, Tá. tô ouvindo. Vai que vai. Tá. Eu aprendi isso da seguinte forma. O meu sogro, ele é um cara bruto. Tipo assim, você é burro. Eu não sabia fazer uma massa, Mas cara. ele continua sendo o melhor pedreiro, na sua opinião, que você já viu? Sim. Então o cara é Sim. bom. O cara é bom. Passa o é bom com contato dele. Sabe por que o cara é bom? Cara, eu vou te falar. Por que eu comecei a gostar de obra, tá? Certo. Eu já fui algumas vezes com meu pai. Inclusive já trabalhei com meu pai. Depois que eu aprendi, aí eu tive que dispensá-lo, né? Meu pai não tinha essa cultura de limpar a obra e tudo mais. Então eu já fiz em todas as obras e mal conseguia andar nas obras. Então eu não via aquilo como algo legal, bacana, sabe? Desorganização. Desorganização total, aquilo não combinava comigo. Sim. Mas meu sogro,
ele fazia eu limpar cada grão de areia. O cimento tinha que ser um em cima do outro. Se tivesse um tortinho, ele falava assim pra mim, isso não tá arrumado. Arruma direito. Você Caramba, tá entendendo? legal. E os blocos, cara, tem que estar na conta certinha, tem que... Não, Meu, então ele era tem- muito louco. Então ele tem E assim, toque. tem toque, e assim, todos os dias eu tinha que fazer faxina na obra. Isso é bom. Todos os dias. E isso foi me trazendo um amor pela obra, sabe? Porque aquilo combinava mais comigo. Tinha a ver mais com o meu perfil. O que que é cultura? Cultura falava da palavra cultivo. Então a gente cultivava a limpeza na obra e a organização todos os dias. E isso eu passei para minha empresa. E é por isso que hoje a gente se destaca no mercado, porque a cultura que a gente traz hoje não são todas as empresas que se traz. Era para Não. ser o mínimo, mas logo se torna um diferencial. É, por- Entende? Porque, assim, não perde seu raciocínio, não, que Tá. depois você vai continuar. Tá. Mas, por exemplo, o que acontece muito é você estar em uma obra de um apartamento e, de repente, o vizinho entra no apartamento, né? Sim. Ele vê que tá tendo uma obra, ele precisa de obra, ou ele conhece Exatamente. alguém, ele vai lá e entra no apartamento. Então, Uhum. assim, você só vai ter uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Eu Boa. sempre falo isso. E se entra um potencial cliente que em qualquer momento pode entrar, e esse é o Uhum. melhor cliente, que é o cliente do próprio local onde você está, Sim. e ele vê uma obra organizada, Uhum. é 50% de chance de você fechar esse cliente. Exatamente, exatamente. E às vezes você entrega o mesmo serviço que muitas outras empresas, mas a percepção de valor que o cliente tem de você é diferente. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui com o meu iPhone, só que quebrou aqui a capinha. Quebrou essa semana e eu preciso trocar, certo? Certo? É um telefone aí que custa, sei lá, uns 8 mil reais hoje, certo? Certo. Um iPhone 14. Só que, se eu oferecer para você hoje, ou para alguém que quer comprar um iPhone, só pelo fato dessa capinha estar assim, a pessoa vai falar assim, poxa, ele não tem cuidado. Esse produto, ele não vale isso. Diferente do que a Apple faz. Ela vende uma experiência. E logo isso aumenta a percepção de valor de quem está comprando. Entende? E fica às vezes na fila, fica na fila, Fica na esperando o próximo. Sim. Além de ficar na fila, paga o preço, Uhum. não pede desconto, porque às vezes você trabalha com obra e você fala, olha, custa 40 mil reais para eu fazer uma reforma do seu apartamento ou da sua sala comercial. É isso que muitas pessoas que fazem obra não entendem. Não é o valor. O Uhum. cliente vai pagar o valor que você cobrar. Mas Uhum. para isso, você tem que criar uma experiência, você tem que fazer uma proposta que a pessoa olhe aquela proposta e fale, olha, nossa, ele teve um cuidado para me apresentar a proposta de trabalho de execução de obra. Exatamente. Não é porque você trabalha com obra que você vai mandar de qualquer jeito. Exatamente. Esses dias teve um amigo que queria reformar um pet shop Uhum. e ele apresentou uma proposta. Eu falei, olha, faz um outro orçamento e quando você trouxer esse orçamento, eu faço o meu. Uhum. Ele trouxe o orçamento 38 mil reais. O orçamento não sei se é pedreiro ou empresa, Uhum. parecia que estava num papel de pão. Pô, Parecia que estava num papel de pão. Quando ele me apresentou 38 mil, eu vou ser muito sincero com você, eu não fiz Uhum. conta. Eu não fiz conta. Eu falei, cara, 50 mil reais eu faço. Eu aumentei 12 mil na proposta. Isso é porque era meu amigo. Se não fosse meu amigo, seria mais caro. Eu falei, 50 mil eu faço pra você. Ele falou, cara, não, mas eu quero o mais barato. Eu falei, se você quer mais barato, você faz com o cara do papel de pão. Eu não sou Exatamente. esse cara. A minha empresa, ela tem EPI, ela tem um encarregado, ela tem a cultura que você falou, Sim. ela tem uma experiência. E eu falei, olha, e se você não fechar logo, eu não vou conseguir nem te atender esse ano mais. Eu fechei a porta pra ele. Ele fechou. Sabe o que é isso? O nome disso que você está falando é posicionamento. Posicionamento é você saber falar não. É você saber tomar uma decisão da forma certa. O que é uma decisão? Uma decisão significa cortar fora. Uma incisão é um corte profundo. Uma circuncisão é um corte circular. Uma decisão significa cortar fora. Então, se você se posiciona de uma forma no mercado e você conhece o seu valor,
você não fica sujeito às pessoas leiloarem o seu preço que você está cobrando. Você não fica sujeito à mercê do que, do que dizem em relação a você. Porque quando você tem uma identidade, logo você se posiciona de uma forma que, de fato, você não precisa se corromper, entende? Em relação a sabotar seu próprio negócio. Sim. O problema de muitas pessoas hoje, ô João, de fato, é não ter uma identidade. É não saber quem é a empresa dele. E quando você não sabe quem você é, qualquer coisa te serve. Exatamente. Quando a gente fala de concorrentes diretos, concorrentes indiretos, aí muitos falam, poxa, mas eu não tenho concorrente. Pô, aí eu falo, pô, então você é o Steve Jobs. Tá nadando no Oceano Azul. Obviamente que você tem, só que concorrência não é uma você não pode olhar para o seu concorrente como um adversário. Até porque quando a régua sobe para todo mundo. Sim. Entende? Quando você olha para o seu concorrente, é para saber o que de bom que ele está fazendo que você possa agregar também. Então, o meu conteúdo ali está disponível em relação o nosso diferencial que nós oferecemos. Por exemplo, hoje, a gente oferece um diferencial que é o seguinte. Eu mostro para o meu cliente que é possível manter um bom relacionamento até depois da entrega, no pós-obra. Aí eu repito, deveria ser o mínimo, mas muitas empresas não entregam. Elas desconstroem esse relacionamento com o cliente porque elas, de fato, não sabem quem elas são. E aí ela entra em conflito com o cliente. E aí logo quando a gente mostra que é possível manter esse bom relacionamento e entregar essa obra para esse cliente, a gente não só entrega, a gente dança, a gente brinca. Legal, uma A experiência. gente tem um relacionamento, é convidado para churrasco, para almoço, ganha presente. Então não quer dizer que não tem problemas nas nossas reformas. Não quer dizer que não tem problema. Não é sobre não ter problema, é como você lidar consigo mesmo em relação aos problemas que acontecem na obra. Legal. Exatamente. Porque assim, primeiro que isso é no mundo todo, não é no Brasil. Quando a pessoa fala, vou fazer uma obra, ela pensa, eu vou ter dor de cabeça, Uhum. vai dar problema. E o que o Jefferson falou é exatamente isso. Problema vai ter. Obra é algo muito complexo. A gente mexe com várias pessoas de vários níveis. Existe um processo. Primeiro entra o cara do piso, depois entra o cara do forro, a pintura. Não é a ordem correta. Eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça. Sim. O eletricista. E o Jefferson, ele está ali realmente para poder administrar isso. Uhum. E eu te pergunto, quanto custa você dormir em paz, sabendo que existe uma pessoa que está ali administrando esse problema? Quanto verdade. custa isso? Por- Exatamente. Porque, vou ser bem sincero com você, um casal, se sua esposa falar, olha, fecha com a Arte Reformas, que custa 50 mil reais. Aí você vai lá cabeça dura e fala, não, eu vou fechar com o Juvenal, que o Juvenal me cobrou 30 mil. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai dormir no sofá durante 3 meses, cara. Porque quando vira o problema, sua mulher vai apontar, ó, tá vendo? Eu falei pra você fechar com aquela empresa que era mais Se organizada. dormir no sofá 3 meses vai sair barato, hein? Vai Eu vou te sair falar um barato. negócio pra você. Eu já vi casais se separarem. Eu já vi pessoas que ficaram dependentes emocional, dependentes de remédios. Eu já vi pessoas perderem. Assim, eu estava calculando só esse ano os relatos, tipo, dá quase 600 mil de prejuízo. Já vi pessoas caírem em golpes, fechar contratos com profissionais inadimplentes que não prometem o que entregam. Mais barato? Vai no mais barato? Não, vai no leilão. Quem que é o mais barato? Você entra em leilão? Entendeu? Eu não entro em leilão. Se o cara Porque chegar eu em sei o meu você valor. e falar, Jefferson, mas eu tenho aqui um outro orçamento mais barato. Qual é o seu posicionamento? Meu posicionamento? Cara, se chegar pra mim um cara que me apresenta o orçamento mais barato, esse de fato eu vou entender como é que tá o meu funil, porque ele caiu lá de paraquedas. Esse não é um cliente, não é um lead quente pra mim considerado, porque eu estou me posicionando todos os dias para as pessoas perceberem o valor do meu trabalho.
Logo, quando ele não entende, eu não vou cobrar ele, eu vou me cobrar. Então, Certo. qual é a forma que eu estou me posicionando para ele vir com essa condição de negociação para mim? Entende? Aí eu vou arrumar em mim. O que eu não posso arrumar nele. O que já está nele. Entende? Então você vai consertar para quando vir outro cliente Outro não vir né, com essa energia, Exatamente. com esses valores. Exatamente. Exatamente. Agora eu não baixo o meu preço para atender, para atingir uma expectativa de ninguém. Legal. Entendeu? Enquanto o Jefferson falava aqui sobre. Eu prestei muita atenção. Posicionamento, você Uhum. disse. Mas é algo que precisa ser salientado aqui. Para você ter esse posicionamento que o Jefferson teve e chegar a um ponto de falar assim: não, eu não vou te atender, eu não trabalho por preço. Existe uma grandes coisas antes deste processo. Sim. Por quê? Porque você precisa sobreviver, Sim. você precisa pagar funcionários. Então, para você ter esse posicionamento, você precisa ser bom no que você faz. Sim. Se você é bom no que você faz, você vai ter outras portas. Porque quando você é bom, abre portas. E Uhum. quando você tem várias portas abertas, você escolhe em qual porta você quer estar. Em Uhum. qual porta você quer entrar. Agora, se Verdade. você tem apenas um cliente Uhum. ou dois, e esse cliente fala, olha, eu pago tanto e você não tem outras opções, Uhum. você vai ficar refém daquilo. Exatamente. Isso aconteceu comigo recentemente, ô E eu, Jefferson. eu costumo dizer, ô João, que você consegue mensurar o quanto que você. O que. Eu costumo dizer o seguinte: você consegue mensurar o que sai barato ou o que sai caro numa obra no retorno que aquilo te dá. Não é na contratação, é na entrega. E quando você tem uma empresa que tem uma prova social que o que eles estão entregando é real, é tangível, então você está comprando algo que ainda não existe, correto? A gente vende sonhos, a Sim, gente vende planos, a gente vende lares, entende? Então a gente sabe o peso da nossa responsabilidade. Então quando você vê o valor agregado no que nós estamos entregando, logo você entende que de fato você está economizando ao invés de você estar gastando mais, exatamente. Então, certo? Porque assim, João, quando você vai fazer uma reforma, não é só não é só assim o tempo que você tem ali quando você faz a vistoria, pega a chave, contrata a empresa de reforma e vai reformar. Cara, você tem que entender que é o seguinte: houve um tempo que o cliente abdicou da vida dele, muitos anos, para viabilizar a condição de comprar aquele imóvel. Aí tem a questão do tempo do cliente esperar a construtora. Muitas vezes, muitos imóveis são comprados na planta, né? e a maioria atrasa. A maioria atrasa. Então, tem essa questão de você ter esse tempo para esperar para a construtora entregar. Então, a expectativa está grande, está gerando expectativa. Já tem ansiedade Já no tem meio. ansiedade no meio. Já tem ansiedade no meio. Então, quando chega na condição de você ter que reformar, entendeu? Muitas pessoas têm uma experiência frustrante por conta disso. Porque assim, hoje, pela OMS, o Brasil lidera o ranking número 1 de ansiedade no mundo. No mundo. As pessoas estão ansiosas. E para você trabalhar com reforma, você tem que entender pelo menos o mínimo de saúde emocional. Porque senão você entra em conflito com o cliente. Olha o tempo que eu estou te falando aqui. Estamos falando de quê? 4, 5 anos, o cliente 6 anos, depende, a vida inteira. Isso é um sonho que está sendo realizado, é o sonho de todo mundo, né? Ter o próprio imóvel. Sim, Então, olha só, de tudo que ele abdicou para ter agora esse momento de realização, essa reforma. Então, ele está ansioso. Ele quer aquilo pronto. Ele não sabe por onde começar, entendeu? Mas se ele é um cliente que ele entende que ele entendeu qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa entrega, e ele abraçar, né, o nosso objetivo, aí ele tem esse sonho concretizado. O problema de muitas pessoas, elas colocarem em risco o próprio sonho da vida da família dela.
você falou de paz, né? Como é que você negocia a sua própria paz? Paz é dinheiro é a única coisa que você recupera sem deixar sequela. Agora, a paz, você pode desenvolver vários tipos de doenças emocionais que podem ser irreversíveis. Entende? Entendo. Então, nós estamos falando aqui de paz, nós estamos falando aqui da ansiedade, Uhum, da expectativa, uhum, do sonho. uhum. E eu, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar em tudo isso que você está falando, Uhum. de um cara que compra imóvel na planta. Sim. E faz total sentido. O cara compra na planta, Uhum, são 3 anos, se ele uhum. comprou no lançamento, se ele Boa. comprou durante. Aí é menos tempo, se ele comprou durante após o lançamento. Então o cara já tá ali 3 anos aguardando, ou o casal, a família, fazendo sonhos. Aí nesse processo, às vezes ele vai no arquiteto, desenvolve ali o projeto. Sim. E ele, de repente, ele vem e joga essa bomba em cima de você. Exatamente. Ele fala assim: agora é Exatamente. contigo. Agora é contigo. Aí você fala: valor é X. E eu te entrego em tanto tempo. Exatamente. E o cara vai lá e fala assim: aceito, eu pago. Exatamente. E muitas vezes o empreiteiro, o engenheiro, o arquiteto que Uhum. toca a obra, ou o pedreiro, talvez ele se atrapalhe porque talvez ele não entendeu que toda essa responsabilidade que está sendo jogada nele Uhum. é algo muito grandioso. Não é simplesmente uma obra, é simplesmente uma realização de um sonho. Exatamente. Por isso que uma empresa, ela que tem que ter uma cultura forte em relação a isso. Certo? Porque o que minha empresa entrega hoje, de fato, é a cultura que eu aprendi lá atrás, com meu sogro. Então, hoje a cultura da minha empresa, os nossos valores, né? Comodidade, segurança, qualidade, responsabilidade. Comodidade em um cliente não ter que estar constantemente presente em todo o processo da reforma. Isso é muito estressante, ainda mais para quem não é da área, certo? Sim. Segurança, ele vai ter um respaldo do contrato com garantia. Temos câmeras filmando as nossas obras. O cliente tem acesso a essas câmeras. Comodidade, eu já falei. Responsabilidade em relação ao sonho do cliente, né? Então, eu falei comodidade, segurança, qualidade e a qualidade, que é a prova social das nossas entregas. Então, cultura vem da palavra cultivo. Logo, a gente precisa passar para os nossos prestadores o que nós estamos prometendo para os nossos clientes. Porque não adianta nada na reunião eu prometer ali 1000 coisas para ele e ele gerar uma expectativa. Porque se eu não entregar o que eu estou falando, porque falastrão tem um monte. Para prometer, o cara promete até a mãe, Vixe, como dizem nossa, por aí. exatamente. E aí ele Certo? fala: vou te entregar em Então o prazo cliente gera tal. uma expectativa. Então, se a expectativa que o cliente gerou não estiver alinhada com a sua e com a sua equipe, entendeu? Você acaba tendo uma experiência frustrante e uma vida que se transforma num verdadeiro inferno durante o processo. Muitas pessoas entram em contato comigo, João, de obra. Muitos empreiteiros, muitos arquitetos, muitos engenheiros que administram a obra entram em contato comigo para perguntar como é que você faz para conseguir lidar com o cliente. Porque parece que o cliente só quer nos ferrar durante a obra. Discutir com tal hoje, discutir com tal fulano, tal dia, por causa disso e disso e disso. Aí eu sempre falo, cara, não é sobre como você reage em relação ao cliente. É como você reage consigo mesmo em relação à situação. Entende? Porque a minha ação só diz sobre mim, a sua reação só diz sobre você. Sobre aquilo que você falou ali da inteligência emocional. Exatamente. Exatamente. Porque ali o cara só tá vendo uma questão de o cliente tá falando: olha, a obra não andou, olha, não tô gostando desse acabamento. Mas quando você entende lá na raiz tudo aquilo que você contou, da ansiedade que já vem gerando, e você tá lidando com aquele sonho, você Exatamente. passa a ser mais paciente. Aí pega Exatamente. você num dia ruim, que você já teve ali um problema com o pedreiro ou com o cara que faltou, Uhum. e você pega ali um cliente, às vezes, te cobrando no momento errado. Se você não tem inteligência emocional para saber respirar, pensar o que você falar, você acaba vomitando. E aí acaba criando aquele outro E aí, problema. cara, até o final da reforma, sua vida vai ser um caos.
Porque o cliente, ele tá carregando várias emoções por conta disso. Várias lembranças. Nada pode dar errado, certo? Não tem um plano B. O plano B é dar certo o plano A. E quebrou ali o E se relacionamento, você quebrou o relacionamento, cara, sua vida vai ser um caos todo dia. Você perdeu a confiança, já era. nada que você falar vai valer pra ele. Tudo que você fizer vai estar errado. E ele vai procurar pelo em ovo, certo? Porque as pessoas pensam que você ser bom, ser um cara inteligente, emocional, é você aceitar tudo que o cliente fala. Não. É você saber se posicionar, você alinhar as expectativas com o cliente, você estar do lado dele quando acontecer algum problema. Se o problema for seu, você se responsabiliza. Isso está alinhado com os valores da nossa empresa, a responsabilidade. Quando você entende os valores da sua empresa, você entrega aquilo que você promete, certo? Então tem que estar alinhado às expectativas em relação ao cliente, porque senão, cara, você faz a obra e aí quando acontece um problema, você quer jogar a culpa, pro cliente. Tem que Só pro assumir a cliente. Então, responsabilidade. se é responsabilidade sua, assuma. Se é responsabilidade do cliente, mostre. Mostre, seja sincero, olho no olho. Olha, é o seguinte, isso aqui não estava na proposta. Ó, se a gente for contar a proposta aqui, ó, tá sim, entende? Ah, não, mas já paguei tanto, eu não posso pagar mais esse. Eu entendo, senhor, eu entendo a sua reação, só que é o seguinte, a gente não consegue fazer, Sem custo. sem custo. Consegue, Exato. mas É. tem um adicional. Mas aí você tem que saber falar não, você tá preparado para falar não. O problema das pessoas, quando elas não sabem quem elas são, as empresas não sabem quem são, as pessoas começam a agir da forma que qualquer um fala. Qualquer coisa serve para quem não sabe quem é. Você entende? Uhum, exatamente. Então tem que saber se posicionar para você poder cobrar ou para Exatamente. você falar, olha, é aí que muitos erram também. Uhum. Eles acabam falando, eu faço esse a mais, eu faço aquele a mais. Mas assim, se você quiser cobrar depois por esse serviço, e se você não cobrar tá tudo bem, mas se você quer cobrar, você precisa falar antes de fazer. Eu até faço esse forro a mais, esse metro a mais de piso, mas você tem que dar o valor e você tem que acrescentar no seu cronograma que você vai ter mais 2 dias ou 3 dias para executar, porque o cliente, a cabeça do cliente, às vezes ele não entende que vai mais um dia, vai mais 2 dias, vai custar mais R$ 100 ou vai custar mais R$ 500. Exatamente. Não sei se você já acompanhou o Irmãos à Obra nos Estados Unidos. Sim. Ele sempre fala, eu faço, custa $1.000. Uhum. E parece que é engraçado aquilo, mas é isso, cara. Tem custo e precisa ser comunicado. E, se Exatamente. possível, documentado. Porque Sim. se você ficar de palavra, depois vai dar problema. Exatamente. E aí isso tem a ver também com a expectativa alinhada na primeira reunião, na proposta. Porque se você não souber fazer uma boa proposta, bem discriminada em relação ao que você está propondo para o cliente, se ele não entender, obviamente que ele vai criar uma expectativa de entrega e quando ele vê que você está entregando menos do que ele criou expectativa, logo ele vai se frustrar. Ele fala, poxa, eu me programei para pagar isso, você está falando que isso não está incluso? Como assim? E de fato isso tem muito a ver com você saber, né, montar uma proposta, você saber conversar com o cliente, olha, isso aqui, você discriminar o que está incluso, o que não está incluso também é importante discriminar, entende? Então você tem que ter esse discernimento, porque quem discerne estação evita decepção, Legal. certo? Eu acabei de aprender uma coisa aqui com o Jefferson. E eu passei exatamente pelo que o Jefferson está falando agora. E vou ser sincero com você, deu um estalo quando aconteceu isso e agora você reforçou. Uhum. Você, de repente, se organizar para você colocar o que não está incluso. E é verdade, porque você coloca lá o valor e tudo que está incluso. Mas para você não ter problema, se você tiver a oportunidade de fazer um documento com o que não está incluso, talvez você consiga vender o que não está incluso no momento. No momento. E se você não vai ter problema de o cliente falar, ué, mas eu pensei que estava. Não, você não pensou, porque estava ali bem claro que não está. Você pode até não ter lido. Sim. Mas se você assinou... É verdade. Mas assim, Jefferson, nosso tempo tá curto e a gente falou muita coisa aqui
dos problemas e realmente isso aqui que a gente acabou de entregar não tem valor para Uhum. você que não passou por isso ainda. Para você que já passou, talvez você apenas vai se identificar. Mas para você que não passou e você de repente quer trabalhar com obra, se você pegar essas questões que a gente comentou, os problemas que nós já enfrentamos Uhum. e a gente ainda enfrenta no dia a dia, Uhum. você vai tirar grandes lições. Sim, Mas a gente falando um pouco da agora, vamos falar um pouco do lado positivo, né? A sim, gente falou sim, bastante coisas aí, bastante problemas. certo. O lado positivo, assim, você gosta de estar dentro de uma obra, Jefferson? Hoje você administra, como funciona a sua empresa? Você está no dia a dia, ou você tem uma equipe? Me fala um pouco sobre isso. Cara, hoje a gente atende, né, Alphaville, região, proximidades. Eu acabei de falar pra você, a gente tá fazendo um escritório aqui de quase 300 metros, né, aqui no Bela Vista. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura para atender os nossos clientes. A gente tem a equipe, nós temos 10 pessoas na equipe direta e a gente tem os nossos prestadores parceiros aí. Depende muito da demanda, às vezes chega a 20, às vezes chega a 30, tá? Então depende muito da demanda. Então nós temos uma equipe preparada para atender os nossos clientes, a gente cultiva o que a gente aprendeu. E isso é muito importante. Eu lembro quando eu migrei, né, dessa mentalidade de pedreiro para montar uma empresa, que eu mudei o meu ambiente. Eu já sou formando em arquitetura, tá? Então Não sabia. daqui a um ano eu me formo em arquitetura. Então, Vai assinar minhas RT? opa, vamos para cima. Mas hoje eu tenho uma visão de empresário, tá? Certo. Hoje eu tenho o discernimento que eu não um cargo não me define. Então, eu não era pedreiro, eu estava pedreiro. Hoje eu estou como CEO da empresa. Daqui a pouco eu posso estar como vendedor. Daqui a pouco eu posso estar como empreiteiro, administrando, entendeu? O que eu sou e o que eu estou são duas coisas diferentes. Eu sou empresário. Eu agrego valor na vida das pessoas. Eu sou cristão, eu sou marido, eu sou filho. Logo, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ficar à mercê do que a minha mente diz que eu não fico, eu não preciso ficar limitado a um cargo, entendeu? Que minha mente diz, porque a mente mente. Então, a minha mente fala, se eu tivesse aceitado o que minha mente falava que eu era pedreiro e ia morrer pedreiro, acabou, entendeu? Então eu posso ser o que eu quiser. Só basta eu querer. Que Entendeu? legal. E aí você dribla sua mente nessa questão de ação. Eu falo muito sobre a mente, cara, porque é pouco se falado, viu, João? É pouco se falado e chegou. Nosso mercado, né? No nosso mercado é pouco se Sim. falado, né? Tem muito. Você pode adquirir muito conhecimento na internet, procurar um psicólogo, procurar uma autoajuda. Se alguém tivesse me falado isso no passado, talvez eu tivesse evitado muitas frustrações que eu tive, né? Então, você lidar com as suas emoções, de fato, vai fazer você passar por muitas estações que talvez por não ter esse autoconhecimento, você acaba desistindo. Entende? Entendi, você fica pelo caminho. Isso, É, exatamente. inclusive você falando aqui de cristão, Uhum. eu em algum momento eu vi o André Fernandes aqui na minha frente. Quando você falou, aí eu vou dar um recado para você, André Fernandes. A gente fala sobre obras aqui, mas a gente frequenta o mesmo local, né? Sim. A gente está sempre na Lagoinha Uhum. e a gente aprende muito com você, André Fernandes, e aproveitando. Uhum. Mesmo aqui falando de obras, existem alguns ensinamentos que a gente aprendeu contigo. Então, fica aí um agradecimento a você, pastor André Fernandes. Pastor André Fernandes, meu professor, meu mentor. E ele pega muito nessa pauta, né, de inteligência emocional. Sim, Pastor, ontem eu estava assistindo uma live dele, né? E ele tava falando que a filha dele assistiu sem querer, né? Tava passando o canal, assistiu uma pessoa tendo um filho. certo. E aí, essa pessoa,
a filha dele viu aquele monte de sangue, a filha dele viu aquele monte de sangue e falou, pai, eu não quero ser mãe. E aí a chave que ele liberou pra gente foi o seguinte, olha como a gente tem uma mentalidade infantil. Porque é uma criança. O organismo dela nem tem preparado para ser mãe e ela já está com medo do que pode acontecer. E muitas vezes isso acontece conosco. Entende? Acontece com muitos profissionais que está em uma estação que ele acha que o que define o destino dela é aquela situação que ele está passando. Então ele nem chegou naquele objetivo ainda. No destino, No destino ele já desiste. o medo trava O ele. medo já está travando ele. Exatamente. A gente... Entende? Aí tem tudo a ver com o que você fala de inteligência emocional. E se a gente for falar sobre esse assunto, dá bastante assunto. Nossa, dá bastante assunto. Mas é realmente isso. Se você tem... o medo é normal, faz parte. Todos nós, seres humanos, temos medo. Mas você precisa aprender a dominar esse sentimento, o medo, para você ir para o próximo passo. Porque se você não vence o medo vai te vencer. Então você Exatamente. precisa aprender a controlar o medo e aí você avança para o próximo nível. A palavra vencedor significa vencer a dor, né? Exatamente. E não existe, assim, João, não existe uma vida sem dor. Você que escolhe a dor que você quer viver. A mesma dor que aquela pessoa que ela treina, né? Que ela tem que fazer uma dieta saudável e ela tem que ter bater a cota de água e tudo mais. É a mesma dor que vive aquela pessoa que é obesa, que ela procrastina, a academia. Você escolhe a dor que você quer viver. Exatamente. Entende? A dor de ser pobre ou a dor de ser milionário? Tem gente, Se eu tivesse 50 milhões na conta, será que vão sequestrar meu filho? tem gente que fala, dinheiro não traz felicidade. Aí eu falo, poxa, pobreza tais, né? É possível, né? Exatamente. Aí é tudo uma questão. Cara, uma coisa que eu sempre aprendi com um pedreiro, que é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. O Bruno tá ali, ele sabe disso. O Bruno que vai participar daqui a pouco aqui. O cara fala assim: você não é pobre. Não, nada é caro. Você que é pobre. Ele é pedreiro, o Sidney Souto. Foi o primeiro episódio que a gente fez aqui lá no Container. E esse cara falou isso pra mim durante uma obra. Não sei qual foi o assunto. E aí, eu não sei se foi eu, faz muitos anos, foi lá no Rio de Janeiro. Uhum. Mas o cara me impactou de um jeito com aquilo que ele me falou. Ele falou, João, eu não lembro se foi eu ou se foi eu sei que eu tava no meio da conversa. Ele falou assim, nada é caro, nada. Uhum. Um avião, um navio, nada é caro. Uhum. Você que não tem o suficiente. É verdade. Vai lá no Steve Jobs e fala, cara, quanto custa ir pra Lua? Uhum. Ele vai falar, cara, custa X bilhões e nós vamos pagar. Ele foi lá e comprou o Twitter. Então, assim, agora só pra finalizar aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem aí pra galera, uma mensagem final. Fala lá pra aquela câmera 3. E se alguém tá querendo trabalhar com obra, ou se alguém tá trabalhando com obra e não tá tendo o resultado que você tem, a Arte Reforma tem, o que você poderia deixar como incentivo aí? Dá a sua voz final aí. Cara, com prazer, tá? E já quero agradecer pelo convite, obrigado. Acho que foi um papo enriquecedor. E sempre que a gente está crescendo, a gente está prosperando, não é verdade? Com certeza. João, é o seguinte. Você que está me assistindo, o seu negócio ele vai crescer na medida que a sua mentalidade cresce. Ou seja, como que sua mentalidade cresce? Buscando conhecimento. Se o seu nível de conhecimento é nível 3 e o seu problema é nível 5, o seu problema é maior do que o seu conhecimento. Agora, se você assiste o podcast, Container, anda com pessoas melhores, frequenta lugares, estuda, e agora o seu nível de conhecimento é nível 7, então agora você é maior que o problema. Tá certo? Então você continua estudando, continua indo em ambientes
positivos, e agora seu nível de conhecimento, a sua mentalidade é nível 10. Você é muito maior que o problema. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Não atribua o tamanho do problema em relação a você. Você precisa saber do seu tamanho. Então, logo quando tem um problema que é muito grande, é porque de fato você ainda é muito pequeno. Mas está tudo bem. O importante é você entender e você reconhecer que o problema é maior que você e procurar mecanismos para ser maior que ele. Um dia não define quem você é, mas quem você é vai definir o seu dia. Tá certo? Muito certo. Muito correta. A gente aprende muito aqui, né? Com as pessoas que passam aqui. E você pode ter certeza que foram 50 minutos, mas que ficou um aprendizado para mim. E eu tenho certeza que vai ficar um aprendizado para muitas pessoas que vão ver esse podcast, que vai ficar aí pela eternidade, né? As outras gerações poderão ver a gente, nossos filhos, Sim. nossos amigos, nossos parceiros. E é isso. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Fica à vontade, Você falou Jefferson. do pastor Andrés Fernandes. Ele gosta de falar muito, assim, você tem que ter cuidado para quem você dá voz de conselho para sua vida. Você não pode dar voz de conselho para quem não te dá destino. Opinião tem um monte para te dar por aí. Mas, de fato, quando você sabe quem você é e o que você quer, qual o seu objetivo, qual o seu propósito, você não fica com expectativa nas pessoas, nos lugares. Entende? Você não cria expectativa em coisas terrenas. Filho de leão, peixinho que não é. Né? Exatamente. Então, nós somos filhos de Deus. Somos filhos do rei da tribo de Judá. Do leão da tribo de Judá. Então, quando você sabe, quando você resgata a sua identidade, você não fica à mercê do que as pessoas vão achar que você faz. Você só fica esperando um momento para você mesmo. Você só fica esperando um momento para as pessoas não te olharem da forma que você se vê. É louco isso, né? Sim. As maiores guerras, elas são vencidas na própria mente. 90% das coisas que a gente imagina que vai acontecer, não acontece. Exatamente. E aí é onde vem aquilo que a gente falou do medo. Né? É uma percepção, um sentimento. Quando você vence aquilo, você vai pro próximo passo. É isso aí, cara. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o Instagram do Jefferson, da empresa Arte, Reformas e Construções. Então, se você quer fazer uma obra, hoje ele atua em São Paulo, Alphaville, mas atende outras regiões também de São Paulo. Se você quer acompanhar o trabalho dele, siga o Instagram dele, siga o nosso Instagram, e eu espero que a gente possa ter contribuído aí com algum conhecimento que possa te levar para o próximo nível. É isso aí? É isso aí. Mais uma vez eu agradeço, Jefferson, pela disponibilidade. Espero que a gente possa, de repente, ter outras oportunidades. A gente vai estar juntos aí nos eventos de network que a gente frequenta. Boa. E agora em janeiro nós vamos ter uma novidade. Estou com um projeto novo e vou apresentar para vocês em breve. Para você e para todo mundo que acompanha a gente, que passa aqui. Beleza, gente? É isso aí. Tamo juntos e até a próxima. Valeu, galera.